Para onde os relacionamentos estão indo hoje em dia? Bonjour, mon amour! Seja muito bem-vinda a um novo vídeo desse canal. E hoje eu literalmente acabei de pensar numa ideia. Eu tinha alguns roteiros aqui, mas a ideia veio na cabeça e eu falei, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar esse canal que está iniciando, para que eu consiga postar cada vez mais aqui para você. Mas vamos conversar sobre relacionamentos. Hoje em dia, uma das maiores frustrações de uma mulher solteira é não encontrar alguém que esteja disposto a se relacionar de fato. Parece que tudo se tornou muito descartável. E Bauman já falava sobre relações líquidas há muito tempo atrás. Mas como que a gente chegou nesse ponto, afinal de contas? E por que a gente chegou nesse ponto? E o que fez essas relações se tornarem tão líquidas hoje em dia? Primeiro ponto, tá todo mundo com medo de se comprometer com outra pessoa. Hoje em dia a gente não sabe mais lidar com as dores que a gente carrega, a gente não aprendeu a lidar com as feridas. Então, a partir do momento que a gente não sabe lidar com uma ferida, que a gente está frustrado com relacionamentos, a gente entende o quê? Culpa do amor. Eu não vou mais me relacionar com ninguém. Por quê? Eu sei que se eu me relacionar, eu vou me machucar. Só que o que ninguém parou pra entender ainda é que nunca foi culpa do amor, nunca foi culpa dos relacionamentos, mas das nossas escolhas, dos padrões que a gente escolhe, das pessoas que a gente olha e pensa, acho que essa pessoa é boa pra eu me relacionar. Por quê? A gente vem de uma era onde a gente aprende a se relacionar de uma forma romântica. O que é essa forma romântica, Dani? Gostei de você, vou me relacionar com você e é isso. Tá ótimo, a partir do momento que eu gosto de uma pessoa, é o suficiente para me relacionar com ela. Só que um adulto, uma pessoa que tem autoconhecimento e quer construir um relacionamento duradouro, quer construir uma relação, uma família, entende que só o gostar não é suficiente. Entende que o amor é uma construção. E a partir do momento que eu entendo que é uma construção, eu entendo que eu preciso de uma base. E o que é a base de uma relação? São os valores. É entender se aquela pessoa tem os mesmos valores que você, os mesmos objetivos que você. É claro que isso pode mudar ao longo do caminho. Eu não tô falando que você vai ter que ter 100% de certeza nesse caminho, mas vamos supor, você é uma mulher que quer muito ter um filho, e você vai lá e se relaciona com um homem que não quer ter filho. Qual a probabilidade de tu fazer esse cara mudar de ideia? É muito pequena. Então é melhor que você já tenha os objetivos que você quer. Poxa, eu quero ser mãe, eu quero construir uma família. Então o que eu vou fazer? Já vou descartar quem não queira isso. Por quê? Porque eu estou construindo uma relação que vai ser duradoura. Então, a partir do momento que tu não se conhece, e aqui eu pego muito isso com as minhas pacientes na terapia, qualquer coisa vai te servir, e se qualquer coisa te serve, você vai se machucar. Então o primeiro passo para uma relação é olhar para dentro, é entender o que você quer, é entender as suas feridas, é entender sua forma de se relacionar. Só que a gente não faz isso, a gente passa tanto tempo cuidando dos outros, cuidando das pessoas, olhando pra fora, e a gente se deixa tão de lado que a gente só vai se relacionando aleatoriamente, e vai se machucando e colecionando ferida, e colecionando decepção, e colecionando frustração, e quando a gente vê, a gente tá, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Por quê? Porque eu me relaciono, eu sofro. Eu me relaciono, eu me machuco. Eu me relaciono, a pessoa vai embora. Por quê? Porque você não olhou pra dentro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tá numa época onde a gente tem muita liberdade. E não que isso seja ruim, só que a gente acaba tendo medo de perder toda essa liberdade que a gente tem. E quando eu falo de liberdade, eu estou falando de cardápio. Ou seja, eu tô aqui me relacionando com essa pessoa. Só que, a partir do momento que eu tenho uma relação séria com essa pessoa, eu não posso me interessar por uma outra que eu olhar pro lado, por uma outra que eu achar bonita, por uma outra que... whatever. As redes sociais fizeram a gente entender essas formas de se relacionar de um outro jeito. Antes, pensa antigamente, se você tem aí 30 mais ou menos, você sabe como é que era. Pra você conhecer uma pessoa, era pessoalmente. Era amigo do seu amigo, era seu vizinho, estudava na mesma escola que você. Hoje em dia, pra você conhecer uma pessoa, basta um direct. Hoje em dia, pra você conhecer uma pessoa, basta uma arrastada pro lado. E o que isso faz você entender? Eu tenho muitas opções. Por que eu vou me limitar a uma? Por que eu vou me prender a uma? Se eu posso ter o melhor dos dois mundos. E aí a gente vai até aprofundando um pouco mais, a gente pode entrar
numa questão de autoproteção. Como eu tenho medo de me machucar, eu sei que eu tenho muitas opções, eu preciso ter opções para caso esse relacionamento não dê certo, eu não sofra tanto. É como se fosse um stand-by. Eu tenho aqui a principal, e eu acho que você já escutou muito isso aí nas redes sociais. Eu tenho aqui meu contatinho premium. Tem aqui meu contatinho premium que se me chamar eu vou, mas eu tenho secundário. Por quê? Porque eu tenho medo da frustração. Eu não acredito que esse relacionamento vai dar certo. Eu tenho medo da minha liberdade ser corrompida. Eu tenho medo de me machucar de novo. Então eu preciso de opções. Eu preciso ter algo que supra essa outra necessidade aqui embaixo. E aí a gente entra no terceiro ponto. E esse terceiro ponto é o que a gente ainda não conseguiu entender. E se tu tá pegando o fio da meada de tudo que eu tô trazendo aqui, tu vai entender muito fácil esse novo ponto. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve pra ajudar o canal, pra te não perder nada. Então já até ativa aqui o sininho. Sempre que eu postar, você vai receber e aí vai ter muito amadurecimento aí na sua vida, muito desenvolvimento pessoal, porque aqui é isso que eu quero te ajudar. Então, bora lá. Terceiro ponto, isso eu falo, gente, tem muito tempo. A gente não sabe mais lidar com problemas. O que acontece? Com tudo isso que a gente acabou de falar, tenho medo de me frustrar, tenho muitas opções. No primeiro problema que aconteceu, o que eu vou fazer? Não vou tentar me resolver. Eu vou embora. Eu não quero isso pra minha vida. E é justamente por conta disso que os relacionamentos hoje não dão mais certo. Hoje em dia é muito mais fácil a gente não deu certo aqui, ok, tchau e benção, vou procurar uma nova pessoa, vou procurar um novo relacionamento. Por quê? Aí eu libero a minha dopamina, eu libero aquela sensação de friozinho na barriga gostosa, eu libero aquela sensação de conhecer a outra pessoa, de ansiedade, coisa que com aquela outra pessoa que eu larguei ali eu não tava mais tendo. Só que, se a gente quer um relacionamento duradouro, se a gente quer construir uma família, não dá pra ir embora na primeira dificuldade. Ai, Dani, então tá falando que eu tenho que me relacionar com alguém tóxico? Não, meu amor, você não precisa se relacionar com alguém tóxico. Só que a partir do momento que tu entendeu o que eu falei lá na primeira etapa, que você precisa aprender a selecionar as pessoas corretas, você tá me entendendo? É claro que algumas pessoas tóxicas a gente vai descobrindo quando a gente tá junto dessas pessoas. Só que aí o que você faz? Ok, entendi que isso é tóxico. Por quê? Eu me desenvolvi o suficiente para entender o que me faz bem, o que não me faz bem, o que é aceitável, o que não é aceitável dentro de uma relação. E a partir disso, aí sim eu vou embora. Agora, você ir embora na primeira dificuldade, sendo que você nem se conhece, mas você só tá indo por medo. Medo de se machucar, medo de ir adiante, medo de não dar certo, medo de ser rejeitada pela outra pessoa. Isso acontece muito, tá? Muitas mulheres rejeitam porque tem medo de ser rejeitada. Então é melhor eu ir embora antes do que eu descobrir que o outro não me quer. Aí eu te pergunto, como que tu vai construir uma relação duradoura dessa forma? Não tem como. Deixa eu tomar uma coquinha. Eu já tô ficando até sem fôlego. Quarto ponto do porquê as relações estão tão frágeis. A gente quer tudo pra ontem. Então a gente não tá mais com tempo de esperar essa construção. Eu acabei de te falar que relacionamento é uma construção. Um prédio fica pronto do dia pra noite? Não, ele não fica pronto do dia pra noite. Assim como um relacionamento, ele é uma construção que você vai ter que demandar tempo, dedicação, compromisso, respeito, responsabilidade. Só que hoje a gente quer tudo como se já tivesse tudo ok. Bom, te conheci aqui hoje, já vamos ver semana que vem ali um loft pra alugar. Se você não me pedir em casamento amanhã, eu vou embora porque tem mais 1000 que me querem. Eu tenho mais 1000 na minha lista. Então, com tudo isso que a gente tá passando, a gente quer tudo muito rápido. Só que a gente não sabe mais aprofundar da forma correta. A gente quer construir uma relação sem entender sobre a outra pessoa. A gente quer estar num relacionamento sem mostrar nossas vulnerabilidades. E eu te pergunto como? Como que tu vai estar com alguém se tu não conhece essa pessoa? Como tu vai construir uma relação se tu não permite mostrar quem tu é de verdade? Qual é a tua história? Quais são teus objetivos? Quais são teus medos? A gente tá muito no superficial. Não tem como construir uma relação sem aprofundar, sem mostrar essa vulnerabilidade. É a vulnerabilidade que faz conexões reais. E aí a gente entra num tópico um pouco polêmico, mas que eu vejo que tá afastando cada vez mais as pessoas. Esse tópico polêmico, eu preciso que tu preste atenção.
Entenda com o teu coração, deixando de lado toda a racionalidade. Ok, senhora? Então vamos lá. Se não me aceita assim, tem quem me aceite. Se não me quer desse jeito, vai embora. A gente aprendeu que a gente precisa ser inflexível. Então a gente meio que desenvolveu aquela síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, só que a senhora não tem que ser sempre assim. Se uma relação é uma construção, a gente não tá falando aqui só da construção desse casal. A gente tá falando do seu desenvolvimento. Você quer estar do lado de alguém e continuar a mesma pessoa por 30 anos ou você quer ser uma pessoa melhor a cada dia que se passa? Então esse negócio de eu sou assim, tem que me aceitar assim, meu amor, tá na hora de você olhar pra dentro e tentar entender, cara, onde eu posso melhorar? Será que o que essa pessoa tá me trazendo faz sentido pro meu desenvolvimento? Às vezes o outro enxerga algo em você que você não tá sendo capaz de ver. Então talvez seja a hora de você olhar pra dentro e entender o que você precisa mudar pra estar dentro de uma relação. Será que eu não repeti padrões nos meus últimos relacionamentos? Por exemplo, será que eu não era extremamente ciumenta e por conta disso algumas pessoas se afastaram da minha vida? E será que não tá na hora de eu entender por quê que eu tenho tantos ciúmes quando eu tô dentro de uma relação? Será que eu não posso tentar desenvolver e melhorar esses meus ciúmes para que isso não afete na minha próxima relação? E aí, muito ligado a isso, a gente tá muito no individualismo e na autossuficiência. Isso já tá meio que intrínseco nessa primeira parte, mas a autossuficiência, ela tá quebrando os relacionamentos. Por que eu vou me relacionar com alguém que dá conta de tudo sozinho? Por que eu vou me relacionar com alguém que não precisa de mim? É claro que a gente não tá falando de relações dependentes. É um outro ponto. Por isso que eu falei, tenta entender isso aqui com o coração. Você tá se relacionando com uma pessoa pra quê? Essa pessoa, ela precisa ter uma utilidade na tua vida. Da mesma forma que você vai ter uma utilidade na vida dessa pessoa. Então esse negócio de eu dou conta de tudo sozinho, isso vem muito do que a gente vem aprendendo nos últimos anos. De que a mulher precisa dar conta da casa, a mulher precisa dar conta dos filhos, a mulher precisa dar conta de correr atrás do dinheiro, de cuidar da mãe, de cuidar de tudo. E aí ela não aprende a receber. E dentro de uma relação, a gente precisa aprender a receber do outro também. Não dá pra gente só doar, dar. Porque chega uma hora que o outro se sente sufocado, eu tô recebendo tanto e eu não tenho utilidade na vida dessa pessoa. O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu papel aqui? E aí você se sente sobrecarregada. Eu não recebo nada. Eu faço de tudo pra essa pessoa não faz nada por mim. E quando você percebe, você virou mãe do seu parceiro. Por quê? Você não deu possibilidade dele ser útil para você. E é aí que vem a autossuficiência. Você tem que sim ser independente, você tem que sim cuidar da sua vida, você tem que sim se priorizar. Mas cara, vai com calma. Aprende a aceitar um pouco. Tira essa armadura de mulher salvadora, eu dou conta de tudo, eu salvo todo mundo. E aprende que, poxa, eu também posso ter um momento pra descansar, pra ser cuidada, pra ser vista, pra ser acolhida. Quão difícil isso é pra você? E eu lembro muito, agora trazendo algo muito pessoal, de quando eu me dei conta que eu tava nesse padrão. Foi alguns anos atrás, eu tava me relacionando com uma pessoa e uma amiga minha tinha chego de Criciúma aqui pra Floripa, que hoje eu moro em Floripa, e eu tinha que ir buscar minha amiga. E essa pessoa falou pra mim, eu te levo. E eu falei pra ele, não, existe Uber, eu posso chamar Uber pra ir. E naquele momento ele ficou me olhando assim. E quando eu falei isso pra minha amiga, ela falou assim, Dani, ele queria fazer por ti. Não era algo incômodo pra ele. Às vezes ele só queria se sentir útil na tua vida. E ali girou uma chavinha, e aí me veio tantos outros momentos que eu já cheguei até, isso eu posso contar num outro vídeo pra vocês, eu já cheguei até a brigar, entre aspas, não brigar, tipo, brigar, mas eu tive uma discussão em um primeiro encontro, porque eu queria pagar minha conta. A pessoa falou, eu pago. Eu falei, não, eu trabalho, eu vou pagar minha conta. Eu queria provar pra mim mesma, na verdade, que eu podia dar conta da minha vida, quanto o outro só queria fazer um favor, só queria sentir que, poxa, eu tô cuidando de você também, sabe? Eu tô te dando algo positivo. Eu tô sendo útil na sua vida. Só que eu não percebia dessa forma. Eu percebia como se eu tivesse que provar que eu dava conta de tudo. Então, talvez seja a hora de você respirar, relaxar e aceitar. E tentar sair do controle de tudo, aprendendo a receber. Então aqui a gente já tem alguns principais pontos do porquê é tão difícil se relacionar hoje.
tenta olhar para esses 5 pontos principais que eu trouxe aqui para ti e ver onde tu pode melhorar, onde tu pode se desenvolver para conseguir encontrar pessoas que estejam no mesmo objetivo que tu. Esse foi o caminho que eu tracei. Então é claro que eu posso trazer um próximo vídeo explicando um pouquinho mais de como construir essas relações. Só que o primeiro ponto é: entenda o que você precisa melhorar, para depois pensar na construção. Bom, meus amores, se tu ainda não me segue lá no Instagram, @oqueoamorfez, me segue lá também que eu posto muito conteúdo. Já deixa seu like aqui, se tu ainda não deixou. E se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, qual desses 5 pontos que tu sente no teu coração que tu precisa melhorar. E é isso, até a próxima. Beijo!